São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com vocês e para vocês um tema que possa ser finalmente de muito proveito para tantas pessoas. Liberte-se do mal. Como diz o grande apóstolo São Paulo, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, empunhai o escudo da armadura da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverais em intensidade vigilante de súplica por todos os cristãos. Isso nós encontramos lá em Efésios capítulo 6. Quero deixar essa palavra de ordem para você. Talvez esteja vacilando ou não, andando no pecado grave ou não, que precisa de uma libertação ou não. Acredito que este seja um dos trechos mais difíceis de se entender na Bíblia, mas hoje tentaremos esclarecê-lo. Paulo nos dá o caminho para a santidade nesse trecho. Por exemplo, o que são os principados e potestades? A mentalidade do homem é que há uma luta entre o bem e o mal, mas nem todos creem que existem espíritos maus. Tudo o que Deus criou era bom. Mas então, o que são essas forças más que estão espalhadas nos ares? Nós vemos o que o apóstolo nos chama a atenção hoje, para intensificar as vossas orações, cingir completamente a vossa cintura, os vossos rins, ser revestido com a espada do Espírito. Parece que estamos entrando em uma batalha, e essa batalha espiritual está em valia hoje. Hoje nós vemos o que está acontecendo no mundo, as catástrofes e tantas outras coisas, e parte disso pode ser atribuído a esses espíritos que estão pelos ares. Os espíritos malignos são seres espirituais que não têm a capacidade de sentir ou fazer coisa ou pecado como cometemos nós, seres humanos, pois eles não são matérias, estão nos ares, mas devemos ter toda a vigilância possível. Estes espíritos são malignos, mas não foram sempre malignos, pois os que Deus criou era bom. Deus os colocou à prova. Eles foram colocados na situação de poder dizer sim ou não, e escolheram dizer não a Deus. Mas nesse período da prova desses anjos,
Alguns começaram a ter dúvidas se realmente queriam viver inteiramente na presença de Deus, se Deus realmente queria o bem deles. E, no entanto, devemos ter todo cuidado, amados. Quem tem o pecado da soberba não precisa de nenhum outro demônio, pois a soberba por si só é o maior mal espiritual que arrasta as almas para o inferno. São Tomás de Aquino diz que para os anjos também tem um tempo, porém eles não vivem como nós, seres humanos, submetidos a um tempo material, físico. Eles vivem em um tempo espiritual e material chamado Evo. Isso é uma linguagem, claro, teológica, metafísica. Mas estes espíritos começaram a pensar se Deus realmente os queria bem e começaram a pecar, porque se permitiram a duvidar de Deus. Desta forma, a vontade dos anjos começou a se enfraquecer. A vontade deles começou a dizer: vai e te afasta de Deus. E a razão começou a fortalecer a vontade. Começou a dar motivos para que o pecado deles concretizasse e ele se afastasse de Deus. Nós vemos, irmãos, quantas vezes o pecado tem entrado em nossa casa, em nossa família. Por qualquer motivo tem vindo ao encontro às situações desastrosas do pecado. E tantas outras pessoas não têm percebido. Vão se acostumando com falsas doutrinas, se acostuma com o que o mundo os oferece, se acostuma simplesmente com as quedas. E onde fica Deus? Amados, começou então uma luta terrível de quem estava a favor de Deus e quem estava contra o que era Deus falava. Para os que eram contra Deus, tudo se tornou pesado e eles já não tinham forçados para obedecer a Deus. Deus tentava lhes mostrar que eram amados, mas infelizmente tudo já havia se tornado pesado a eles e tudo que Deus lhe fazia, eles pensavam que era para serem dominados. Nós vemos nisso tudo o que o Apocalipse capítulo 12, versículo 7 nos diz. Vai dizer que houve uma batalha no céu, mas esta batalha não foi com canhões, armas, pois, como eu disse, os anjos são seres espirituais, mas foi uma batalha intelectual. Miguel tentando mostrar-lhes que o que eles estavam fazendo podiam afastar-lhes definitivamente de Deus. E eles queriam mostrar que tudo o que Deus fazia era para dominá-los. Essa batalha aconteceu em um tempo em que vivem os seres espirituais. Nesta fase, alguns anjos que já haviam se decidido se afastar de Deus, voltaram para o lado de São Miguel. E outros se convenceram a lutar contra São Miguel e se afastar de Deus. Depois de um certo tempo, Deus limitou que não podiam fazer mais nada por estes anjos, pois eles se decidiram definitivamente contra Deus. E então Deus os expulsou de sua presença. Nós, humanos, dizemos que estes espíritos, os demônios, foram para o inferno, mas na verdade o inferno está neles mesmos, pois eles sofreram por terem se afastado da presença de Deus. Amados irmãos, quantas pessoas se afastam de Deus, vivem, no entanto, já no inferno, o inferno da bebedeira, o inferno da traição, o inferno da mentira, o inferno da fornicação, o inferno da separação do amor de Deus. Havia uma organização, era tudo harmonioso entre anjos, mas estes se tornaram rebeldes. Chamamos estes de principados e potestades, porque é assim que chamamos a classe dos anjos
E embora eles tinham se afastado de Deus, não deixaram sua natureza. Então usamos estes termos: quanta queda, quanta dor, quanto pecado. Por isso que nós devemos lutar e querer sempre a nossa própria libertação. A você eu digo, liberte-se. Liberte-se de todo mal. Peça ajuda a Deus. Se você tem algum vício, peça libertação a Deus. Se você tem alguma infestação, alguma opressão, alguma possessão, reze a São Miguel Arcanjo. Peça a Nossa Senhora ajuda. Peça ao Espírito Santo que venha em teu socorro. Peça a Deus um tempo de graça para você. E Deus vai te dar esse tempo de graça. Amados, no Espírito Santo de Deus, Deus te abençoe. Deus te persiga. Deus esteja contigo. Paz e bem, paz e fogo. Fica com Deus, fica com os anjos, fica com a Rainha dos Anjos. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.